Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Nós estamos num bloco didático, um bloco de ensino, estudando sobre a salvação, salvação em Cristo. E na aula anterior, a gente estudou e verificou que as consequências do pecado ficaram. Na aula anterior, a gente viu que houve consequência para os animais, né, para a própria cobra, que começou a rastejar, e para a natureza de maneira geral. E hoje nós veremos quais foram as consequências negativas dessa desobediência para a mulher. Como é um bloco de ensino, há objetivo geral e objetivo específico. E o link aqui da aula 1 que está explicado lá o que são esses objetivos. Como objetivo geral é entender a salvação, aceitar a salvação, permanecer na salvação e transmitir essa salvação a outros. E como objetivo específico desta aula, ao final desta aula, é você entender que houve consequências negativas do pecado, da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden. E uma dessas consequências negativas foi prejuízo para a mulher. Vamos então usar o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 16, que assim está escrito: E a mulher disse, isso é, Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui nós podemos dividir em duas fases, ou em duas partes, esse juízo proferido por Deus. A primeira fase, a mulher teve essa dor de parto aumentada. Isso significa que antes já deveria haver alguma dor, mas era perfeitamente aceitável. A mulher não sofria, porque aqui está bem claro: multiplicarei grandemente. Essa palavra multiplicar já implica em, não é uma soma, é uma multiplicação. Vamos lá para a matemática. Só que é multiplicar grandemente, quer dizer, multiplicar de maneira exponencial. É claro que hoje existem mulheres que sentem mais dor, menos dor, mas essa dor também não se refere apenas à dor física, mas também à dor emocional. A própria incerteza da gravidez, as mudanças que geram no corpo, isso traz uma insegurança emocional para as mulheres. A gente sabe que a mulher grávida fica mais sensível, existe até a depressão pós-parto. Então vejam que esta dor aqui, além da dor física, tem todo esse periférico, vamos dizer assim, que também traz dor, traz angústia, às vezes, traz tristeza para a mulher. É claro que quando ela tem um filho nos seus braços, tudo isso desaparece, mas às vezes não. Às vezes tem mulher que, infelizmente, ela tem até algumas consequências depois do parto. A mulher teve então a sua dor do parto aumentada. E com dor darás à luz filhos. Agora, a segunda consequência, a segunda parte, que essa é mais sensível. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Antes de prosseguir, vamos voltar à proposta do canal: difundir a palavra de Deus. Nós aqui vamos, de maneira simples, explicar o juízo de Deus. Isso aqui foi Deus que falou. Olha, não foi Adão que falou, não foi o diabo que falou, Satanás, não foi Eva que falou isso, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Foi Deus que falou, ou Deus quem falou. O juízo foi proferido por Deus. É uma coisa a ser pensada. Sei que a sociedade hoje em dia é totalmente contrária a isso aqui, né? O teu desejo, falando para a mulher, o teu desejo, mulher, será para o teu marido, e ele, marido, vai te dominar. Ora, esse item desagrada a sociedade, mas foi juízo de Deus, como já falamos. Agora, a dominação aqui, ele te dominará. Não é a dominação por dominar. Não é uma usurpação. Se fosse usurpação, o Adão que teria falado: atenção, a partir de agora eu vou te dominar. Não foi Adão que falou, né? Já explicamos isso aqui anteriormente. Essa dominação aqui fala de governança, fala de governo, fala de comandamento. Agora, o pecado deturpou esse governo, porque esse governo já havia no Jardim do Éden. Adão foi criado primeiro. E está escrito lá em Gênesis capítulo 2 que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e Deus falou: vou lhe fazer uma ajudadora, uma adjutora, uma auxiliadora.
Então vocês vejam que o governo já era do homem, só que esse governo era exercido com amor, com perfeição, com harmonia, porque tudo que Deus criou foi perfeito, até a governança do homem, do Adão, era perfeita. Só que o pecado deturpou isso. É como Deus estivesse falando assim, atenção, o pecado bagunçou, agora vamos botar ordem aqui. Um vai ter que ser o comandante. Tanto é que a governança já existia, que quando Eva comeu primeiro do fruto proibido, deu para Adão, Deus, quando foi perguntar, não perguntou a Eva. De repente, se fosse eu e você, perguntar, mulher, por que você comeu? Não, Deus foi em quem? Em Adão. E a Bíblia é bem clara, quando diz lá no Novo Testamento, que Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não. Adão sabia o que estava fazendo, por isso que houve juízo de Deus. Esse pecado deturpou esse governo, essa governança do homem. Porque o homem teria que exercer esse comandamento, esse governo, essa governança com sabedoria. Mas isso se tornou um jugo pesado, um jugo escravocrata, vamos dizer, intolerância, violência. Não está escrito, Deus não falou assim, ele te espancará, ou ele será grosseiro contigo, ou ele será violento contigo. Não, ele te dominará. Quer dizer, ele vai ter a governança, ele vai ter o governo, ele vai ter a governança. Porque, na verdade, quando Eva ofereceu a fruta, o fruto a Adão, ela rompeu essa governança, porque ela não era, ali ela dominou Adão. Adão aceitou esse domínio de pecar. Por isso que houve esse juízo contra a mulher. Repito mais uma vez, foi o juízo de Deus. Agora a salvação veio resgatar esse governo de sabedoria do homem, porque é um modelo bíblico para a governança. O homem tem que amar a sua mulher, a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Olha que modelo difícil, né? A mulher tem que obedecer, tem que submeter, digamos assim, conforme diz o Novo Testamento. Mas o homem tem que amar como Cristo amou. Ainda diz mais, como ele deu a sua vida pela igreja. Pois é. Mas voltando aqui, e sendo bem enfático, não vamos discutir aqui feminismo, machismo, é isso, aquilo, não. Vamos dizer o que a Bíblia diz. O juízo foi bem claro. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Resumindo, governança, governo. Você pode ver que na prática isso continua até hoje. Apesar de todos os avanços, se é que podemos falar que houve avanço nessa área, porque uma coisa é a mulher ter o seu mérito e ganhar mais do que uma mulher, outra mulher, do que um outro homem. É assim, é meritocracia. Se a mulher é uma excelente profissional, indo para a salarial, ela vai ganhar melhor que outra mulher que não é tão profissional, tão boa. E vai ganhar melhor do que outro homem que também não é tão profissional. Essa é a visão mais simples. É que houve toda né, uma equação aí que hoje está tudo contra. Mas é importante entender que esse juízo veio de Deus, se trata de governança, e Jesus valorizou a mulher. Tanto é que ele nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher como todos nós. Valorizando essa mulher. E depois da ressurreição, a primeira pessoa que teve contato com Jesus foram as mulheres, não foram os apóstolos. Quem viu Jesus primeiro foram as mulheres. A salvação veio resgatar esse governo. Agora, alguns usam algum texto da Bíblia para dizer que esses juízos foram cancelados pela salvação. Usam o texto lá de Gálatas 3:28, alguns usam. Paulo falando, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas quando você lê, tem aquele ditado em teologia que diz, texto sem contexto é pretexto. Quem usa isso aqui está usando um pretexto, porque quando você lê todo o capítulo 3 até os anteriores, Paulo aqui está falando da vida espiritual, da comunhão com Deus. Deus é espírito, o espírito não tem sexo. Então, na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, realmente não tem homem nem mulher. Tem espíritos se ligando a Deus. Aí realmente é isso que o texto está falando. Mas uma coisa é o papel do homem e o papel da mulher, que estão bem definidos na palavra de Deus. E há muita dificuldade em entender isso hoje, porque a sociedade, o sistema, ele está combatendo isso de maneira bem forte. Esse juízo que Deus proferiu contra a mulher, ele continua até hoje, bem como outros juízos. Por isso não se deve usar esse texto para dizer que foi cancelado. Porque veja bem, a morte entrou na humanidade, teve juízo, continua até hoje.
A terra foi amaldiçoada, continua até hoje, né? Continua tendo praga, continua tendo enchente, não é verdade? Não foi, a salvação não cancelou. O homem tem que trabalhar para se sustentar, não, a salvação não cancelou. Isso foi o juízo de Deus. A salvação, ela visa resgatar a ligação do homem com Deus. Então, essa sentença continua. E você vê que na prática continua, né? A maioria dos governantes, ainda até para a parte de governo mesmo, a maioria dos governantes do mundo são homens, a maioria das empresas são chefiadas por homens e por aí vai. É o juízo de Deus, pessoal. Eu sei que às vezes é difícil engolir, mas foi Deus que proferiu esse juízo. Lembrando também que o homem tem que atuar com sabedoria conforme o modelo bíblico, mas isso já é outro assunto. Como conclusão, vamos relembrar, se você atingiu o objetivo específico desta aula, que é entender que houve consequências negativas desse pecado, e uma delas foi prejuízo para a mulher. Mas como reflexão, como sempre gostamos de fazer, de dar conclusão, de finalização, como é que você percebe hoje o papel do homem e da mulher? Já pensou se não houvesse esse pecado? Estaria tudo em harmonia, estaria tudo em paz. Mas hoje, como é que a gente vê essa relação, essa interação entre homem e mulher? É cooperação ou é disputa? É alinhamento ou é rivalidade? Fica essa reflexão e você vai entender melhor essa consequência negativa para a mulher. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like, e dessa forma você ajuda o canal e eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.